Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Direção, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo. O queridinho da maioria das bancas. Então nós temos que entender o passo a passo como desenvolver um bom texto dissertativo argumentativo, porque esse, sem sombra de dúvida, será o grande diferencial. Então, vamos aos trabalhos. Vem comigo. Neste bloco, meu caro, nós iremos trabalhar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Professor, quando você fala de estrutura, você está falando basicamente do quê? Estrutura, eu estou referindo-me à seguinte premissa, a técnicas produtivas. O texto dissertativo argumentativo, ele possui uma característica que é rígida. Como uma característica rígida, professor? Entenda só, não existe meios de você produzir um texto dissertativo argumentativo sem o que eu chamo de começo, meio e fim. Professor, começo, meio e fim? Começo, meio e fim. Mas não estou entendendo. O começo, meio e fim refere-se à introdução, aos seus parágrafos de desenvolvimentos, plural, desenvolvimentos 2 ou mais. Eu gosto e vou orientar você a produzir com, no máximo, 3 parágrafos de desenvolvimento. E o fim, a conclusão. Essa estrutura é rígida. Sério? Sério. Então, professor, maravilha. Já estou atento. Já estou muito esperto com este movimento. Por favor, é essencial que você tenha esse discernimento. Tá bom, professor. Agora, deixe-me estruturar uma base para você. Quando eu falo dessa estrutura, eu disse sempre, vou ressaltar o seguinte: a boa estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele precisa de alguns pontos básicos. Professor, quais pontos básicos? Primeiro ponto que é extremamente básico. O seu texto precisa do quê? De um ponto de vista, que costumamos chamar de tese. Segundo, o seu texto precisa de argumentos que
sustentem sua tese. E o seu texto precisa de um fechamento que retoma sua tese. Professor, o que é que isso significa? De forma bem básica, Isso significa que a sua produção tem que necessariamente respeitar o quê? A norma padrão. Isso é óbvio, tá? O respeito à norma padrão. E, acima de tudo, ela precisa ter uma estrutura rígida de parágrafos. Professor, como assim? Meu aluno, o que seria uma estrutura rígida de parágrafo? O seu texto tem 4 parágrafos ou 5. Isso é base. Professor, a partir do momento que eu defini se é 4 parágrafos ou 5, o que eu tenho que fazer? Sempre treinar da mesma forma. Não dá para ficar oscilando. Não. Tem que ser direcional. Se é com 4, é sempre com 4. Se é com 5, é sempre com 5. Para que isso, professor? Para ter esta estrutura base. Então, professor, eu preciso ficar atento? Sim. E como eu estou falando da tese, olha o que eu preparei para você. Acompanha só. Esta tese precisa destes pontos. Olha só. O texto dissertativo argumentativo se consolida com 3 elementos centrais. O primeiro, demarcar com clareza a tese. O segundo, definir o posicionamento construtivo do texto. O terceiro, explorar recursos variados de fundamentação. Nossa, maravilha! E este quarto, professor, por que você não mencionou? Porque eu quero trabalhar ele de forma separada. Este quarto elemento refere-se basicamente ao seu nível técnico de aprofundamento argumentativo. Professor, o aprofundamento argumentativo, ele é importante? Sim. O aprofundamento argumentativo, ele refere-se basicamente a recursos. E você, meu aluno, precisa de recursos diferenciados para convencer o leitor, vulgo o avaliador, do que é que você está apresentando. Professor, interessante, então eu preciso ter estes recursos? Sim. Estes recursos farão com que o seu texto entre em uma espiral de crescimento gigantesca. Então quanto maior for o meu nível de recurso, maiores são as chances de eu conseguir lograr êxito? Sim. E aí, pensando em recursos, eu quero trazer uma dica essencial que a maioria não faz
às vezes porque desconhece. Mas agora, aqui no Direção, você passará a conhecer. Professor, o que é que você vai trazer? Vem aqui. Para que você consiga refinar este seu texto dissertativo argumentativo, eu estou dizendo a você, para você elevar seu nível, tá? O que eu tenho que fazer? Tá aqui, ó. Segue o passo a passo. Você precisa elaborar o seu caderno. Algo que você já faz em todas as disciplinas. Se não faz, deveria. Ah, é? É. Então, ao elaborar o seu caderno, eu preciso que você bifurque o mesmo em duas frentes. Uma parte referente à estrutura barra o português. Estabelecer aqui, ó, olha para mim, palavras para expansão do vocabulário, uso de conectivos, elementos que enriqueçam o seu nível produtivo. Quanto maior for o seu nível produtivo, o seu potencial de não repetir palavras, conectivos, maiores são as chances de você o quê? Lograr êxito. Opa, fantástico. E eu tenho a segunda frente da elaboração do caderno. Qual? Olha só, você necessariamente precisa ter uma boa base de repertório. Eu não conheço um aluno que tenha logrado êxito na discursiva, que tenha chegado numa nota máxima sem ter um vasto repertório. Então, o repertório, ele proporciona uma elevação. Você vai mais leve para a prova, você desenvolve o texto com maior tranquilidade, você consegue, por óbvio, ter uma base mais sólida. Professor, tá, e como eu posso melhorar isso na elaboração do meu caderno? A parte de português, a parte de estrutura, você vai pegar comigo, tranquilo. Agora, a parte de repertório, vem aqui. Aonde você deve buscar este repertório? Ao elaborar o seu caderno, primeiro ponto, você precisa definir os principais eixos temáticos. Esta definição, por óbvio, você deve olhar em especial para o seu cargo barra para a sua carreira. Porque cada cargo, cada carreira vai cobrar alguns elementos em específico. Show! Definir os principais eixos é o primeiro passo. Após definir estes principais eixos, aí você vai começar a evoluir. Para onde, professor? A sua evolução vem na seguinte linha. Você vai buscar fontes oficiais, tais como o IBGE, tais como o INPE, tais como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tais como o Atlas da Notícia. Ah, é, professor? Sim. Primeira coisa, você vai priorizar fontes oficiais. Professor, não devo mais ver jornal? Meu aluno, olha para mim. Assistir jornal é buscar informação, é válido. Mas
dizer para mim, eu estudo atualidades, professor, assistindo o jornal. Que horário? Ah, eu estou almoçando, eu estou jantando, eu estou tomando um café. Calma. O estudo de atualidades para a discursiva requer a elaboração do caderno, definição de fontes e dados, toda uma estrutura sistêmica, que não é simples, Ah, então eu vou ficar atento, professor. Por favor, tem que ficar muito atento a este processo, porque se você não tiver uma base sólida, a chance de lograr êxito vai diminuindo. E aí vem mais 2 macetes vitais. O próximo macete, que quase ninguém faz. Além das fontes oficiais, você pode e deve diversificar fontes. Professor, o que isso significa? Olhar jornais, revistas, blogs, sites que tenham um caráter ideológico diferente do seu, para que você possa exercitar a prática de ter outros pontos de vista. E o segundo elemento, que é essencial aqui, ampliar seus recursos. Professor, acho que eu não estou entendendo. Você pode usar como repertório para redação um filme, um livro, uma série, e aí vai. Você pode usar como elemento de repertório as leis, a Constituição, os direitos humanos, e assim vai. Você pode usar como recurso autores da filosofia, da sociologia, do direito, da informática. Ah, professor, eu preciso diversificar as minhas fontes? É isso? É exatamente isso. Diversificar as suas fontes fará com que o seu nível produtivo cresça. Professor, então, quanto mais diversificado for as minhas fontes, melhores são as chances que eu tenho para lograr êxito? Sim. Ah, professor, então perfeito. Eu não usava a elaboração do caderno, vou passar a utilizar agora. Por favor, meu aluno, faça um teste. Esta elaboração do caderno vai tirar você de um nível intermediário e colocar você em um nível avançado, no que tange a redação. Perfeito? Agora vem aqui, que é o básico. O que todo texto dissertativo argumentativo precisa ter para lograr êxito. Ah, é, professor? Sim, eu estou falando basicamente do quê? Da estrutura. Então, vem aqui. Quando eu falo de estrutura, chegou o momento de conversarmos sobre introdução, sobre desenvolvimento, sobre conclusão. De forma bem técnica, tá? De forma bem técnica. Qual é a função a priori da introdução no texto dissertativo argumentativo? Simples. A introdução, ela vai demarcar sua tese. Sendo bem prático, bem literal, a boa introdução no texto dissertativo argumentativo é aquela que demarca a sua tese.
Professor, se for um texto que tem ali a premissa de 30 linhas, esta introdução vai ter quantas linhas? De 4 a 6 linhas. Introdução de almanaque, meu aluno, introdução de almanaque. Ah, perfeito, professor. E no desenvolvimento? O desenvolvimento, deixe-me fazer um adendo. Você precisa de 2 ou mais. Sempre que você lê este 2 ou mais em minha aula, entenda 3. 3 parágrafos de desenvolvimento é o limite para um bom texto dissertativo argumentativo. Professor, por quê? Eu vou explicar. Sempre que eu falo 2 parágrafos ou mais, é porque nos desenvolvimentos, porque aí eles já passam para o plural, eu preciso necessariamente fazer o quê? A defesa do ponto de vista. Esta defesa do ponto de vista requer algo essencial. O que seria este algo essencial, professor? Este algo essencial é recursos de sustentação. Leia repertório. Por que eu deixo para os parágrafos de desenvolvimento 2 ou mais e o mais refere-se a 3? Porque eu gosto e vou condicionar você a preparar parágrafos de desenvolvimento que vão permear de 7 a 9 linhas. Para que isso, professor? Para que o nosso texto tenha um nivelamento entre parágrafos, para que o nosso texto, quando for desenvolvimento, ele possa ter um debate que sustente cada ponto. Nossa, professor, isso é bem legal, né? Não é só legal, é essencial. Se eu trabalho com 4 parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, eu vou ter que dividir isso. E aí, para eu conseguir trazer algo de autoridade, eu preciso ter um poder de síntese muito grande e eu preciso ter uma sustentação temática maior ainda. É difícil fazer isso com 4 ou 5 linhas. Você concorda comigo? Se eu trabalho com 2 parágrafos, eu vou ter quase 20 para debater as minhas ideias, os meus 2 desenvolvimentos. Se eu trabalho com 4, eu vou ter uma média de 4 ou 5 linhas. Nossa, professor, então é melhor eu reduzir o número de parágrafos de desenvolvimento para trazer uma solidez para eles? Sim. Maravilha, professor. E esta conclusão aí, professor? Vem aqui. A conclusão, meu aluno, é o que nós chamamos de fechamento. Esse fechamento você pode trabalhar em 2 perspectivas que são bem proativas, que funcionam bem. Essa é a palavra correta. Quais são elas, professor? Você pode ter aqui no seu fechamento uma retomada conclusiva ou a elaboração de uma síntese de encerramento. É isso, professor? É isso. Ou, se você quiser, ainda, e a banca nos permitir, você pode usar um chamado recurso
diferencial. Professor, o que seria um recurso diferencial, tá? O recurso diferencial é trazer uma proposta de solução. Essa proposta de solução só é exigida em algumas poucas provas no nosso país, como no Exame Nacional do Ensino Médio e no ENSEEJA. A EE. Então não é uma obrigatoriedade. E quase nenhuma banca que trabalha com texto dissertativo argumentativo explora isso. Mas se você estiver confortável na sua produção, você pode usar esse recurso diferencial para mostrar ao avaliador, ó, eu entreguei tudo e ainda trouxe um recurso diferencial. Para você ter uma ideia aproximada, nesta conclusão, você vai trabalhar com uma média de 5 a 7 linhas, a depender basicamente da sua introdução. Se eu faço a minha introdução com 6 linhas, eu faço a minha conclusão com 7. Se eu faço a minha introdução com 4 linhas, eu faço a minha conclusão com 5. Eu sempre trabalho nessa premissa. Eu nunca deixo a conclusão menor do que a introdução. Mas isso é mais um toque estrutural meu do que algo exigido pela banca, tá? É para ficar mais bonito. E aí você vai perceber um detalhe. Se você trabalhar com 6 e 7 linhas, eu tenho 13. 13. Se eu tenho 30 linhas para produzir, sobrou 17. Eu consigo trabalhar um parágrafo com 8 e um com 9, se eu usar 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, professor, maravilha, então eu vou olhar por esta lógica. Por favor, olhe por esta lógica. Olhe por essa lógica. Ela vai lhe ajudar muito. Ela vai lhe ajudar muito. Perfeito? Agora, seguimos. Professor, o que é que nós temos para ver neste momento? De forma bem organizada e de forma técnica. A partir do momento que você já sabe todos estes comandos, eu quero fazer aqui um alerta. Já que eu estou falando de estrutura do texto dissertativo argumentativo. Professor, que tipo de alerta? Para você evitar radicalismo, para você fugir do extremismo, para você não ficar aí produzindo, não rebuscar demais, não. É o brilhantismo do simples, tá? Para você evitar o uso de clichês, provérbios, citações sem critério e, obviamente, para você manter o quê? O uso da norma padrão. Tendo isso aqui, por óbvio, você só vai ter um problema sério se der fuga ao tema ou tangenciá-lo. Caso contrário, vai fluir, tá? Ah, professor, e o nivelamento vocabulário é importante? Sim, o seu texto precisa ter o mesmo padrão vocabulário, do início ao fim. Isso mostra domínio técnico. Professor, para a gente fechar este bloco, o que mais que você tem para nos orientar? Olha que ponto essencial. Quando nós falamos do texto dissertativo argumentativo, eu preciso que você saiba de uma coisa, que eu vou colocá-la aqui agora. Se você já está com este alerta ligado, o segredo para o seu sucesso no texto dissertativo argumentativo perpassa pelo seu domínio do tema.
E aí eu preciso que você tenha recursos variados. Professor, qual recurso você indica para que eu coloque no meu caderno a priori? A Constituição Federal, ela abre pré-requisitos para se fundamentar quase 100% dos temas. A Agenda 2030 os 17 Objetivos Sustentáveis. Elementos dos direitos humanos também. Então, olhe para itens que de forma ampla possam salvar você caso você dê um branco. Tenha isso em mente, vai lhe ajudar muito. Tranquilo? Agora, bate aquele print, printou, marca lá o @direção concursos, o @pergunta pro Heitor e posta você estudando redação comigo. E vamos juntos até a sua aprovação, guerreiro. Espero ter lhe ajudado e aguardo você em um próximo bloco. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.